Boa noite a todos, então. Meu nome é Osvaldo, é, eu sou professor encarregado da Matriz 1 para conversar um pouquinho com vocês sobre sistema tegumentar. Eu sei que vocês já tiveram uma aula ontem com o professor Rodrigo. A minha ideia é complementar o que ele falou e dar mais conhecimento para vocês nesse assunto. Vocês já receberam a situação problema. Eu espero que com essa aula e a aula do Dr. Rodrigo vocês fiquem plenamente capazes aí poder discutir o assunto. Meu nome então é Osvaldo, eu sou reumatologista. Apesar de não ser minha área de principal atuação, muitas doenças reumáticas têm envolvimento cutâneo e é uma área que é importante todo mundo ter um conhecimento mínimo, né? O foco da Matriz 1 é principalmente ter noções de histologia e fisiologia básicas, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês alguns links com algumas enfermidades para se tornar um pouco mais ilustrativo e nós entendermos o porquê que nós precisamos estudar. Uma ideia é que nós possamos conectar conhecimentos, né, com a parte também de fisiopatologia. Então, como vocês já devem ter visto ontem, né, o sistema tegumentar ele é um sistema complexo. A pele é um sistema complexo formado de diferentes tipos celulares e de diferentes tipos de tecidos. A pele a gente pode encontrar tanto o tecido epidérmico, podemos encontrar tecido endodérmico dos vasos sanguíneos, podemos encontrar tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido vascular. Então, é todo um sistema realmente, não é um único tecido. E de maneira assim sucinta, ele é formado por diferentes partes, como a epiderme, a derme, a hipoderme, vasos, os chamados fâneros, como os pelos e as unhas, as glândulas sebáceas sudoríparas, que o professor Rodrigo deu enfoque, e foi também o tema principal da situação problema, e também receptores de sensibilidade, e também a pele, na pele reside muitos representantes do sistema imunológico. Por conta dessa variedade de tecidos, variedades de tipos celulares diferentes, a pele acaba tendo então diferentes funções. A pele, então, aqui nesse esquema, né, vocês podem ver a complexidade que ela é. A pele é o maior órgão em extensão do corpo humano, pode chegar a 15 a 20% da nossa superfície corporal. E vocês veem a complexidade que pode ter mesmo numa espessura tão pequena. E nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dessas regiões, mas aqui para ilustrar, nós temos aqui na camada mais superficial a epiderme, a transição entre a epiderme e a derme. Nós temos aqui uma vasta rede de circulação, tanto arterial quanto venosa. Nós encontramos sistemas especializados como o pelo e o seu músculo eretor. Podemos encontrar canalículos, né, que fazem a conexão de glândulas, né, secretoras de fluidos, como as glândulas sudoríparas, e glândulas que secretam um conteúdo mais gorduroso, como as glândulas sebáceas. Temos todo um sistema neurológico que inerva diferentes estruturas, desde as camadas mais profundas até as mais superficiais. Essa região que fica entre a epiderme e essa área mais profunda, que tem mais adipócitos amarelinhos, que é a hipoderme, no meio disso nós temos a derme, né? A derme ela é formada, como vocês já devem ter estudado, por um tecido conjuntivo rico em uma série de fibras, como fibras colágenas, fibras elásticas, uma série de fibras reticulares, vasos sanguíneos, diferentes tipos celulares, como fibroblastos, miofibroblastos, células imunológicas. E aqui embaixo nós vemos a camada mais profunda, em que nós temos vasos de maiores calibres, que formam verdadeiros plexos aqui embaixo, e o tecido gorduroso. Legal? Muito bem. A epiderme, como a gente já viu, é a camada mais superficial. Aqui é um corte real, um corte histológico,
que foi visualizado com um microscópio óptico e que foi corado com a coloração mais usual, que é a hematoxilina eosina, em que basicamente nós vamos ter a maior parte das estruturas coradas com algum tipo de tom róseo e alguns mais escuros ou azulados, né? Ah, nós podemos ver nessa camada mais superficial, uma camada que nós não vemos núcleos celulares, uma série de camadas justapostas e espessa, chamada camada córnea. A camada córnea é a camada mais superficial da nossa pele, é uma camada que costuma ser mais grossa nas áreas de pele mais grossa, claro, como por exemplo na palma das mãos, na planta dos pés, revestindo às vezes alguma articulação. E ela é muito importante para proteção contra lesões, ela é importante para manter temperatura, mas vocês veem que aqui já não tem nada de célula viva, né? Essas camadas vão progressivamente descamando. A nossa pele vai sendo renovada sempre de baixo para cima. Descendo mais um pouquinho, nós temos uma camada intermediária chamada camada lúcida, sob a qual nós temos uma camada importante chamada camada granulosa. Ela tem esse nome porque ela conseguem ser vistos grânulos, grânulos escurinhos, como vocês podem ver, que são grânulos de querato e hialina. Esses grânulos eles são muito importantes porque são bem abundantes no citoplasma dos queratinócitos dessa camada. As células da epiderme são chamadas de queratinócitos ou ceratinócitos, que são células produtoras de queratina. A queratina é essa proteína que fica aqui na superfície, mas inicialmente ela é produzida no citoplasma e depois ela acaba extravasando na morte celular, formando essas camadas, né? E esses grânulos de querato e hialina, eles têm um papel muito importante, que é um papel de impermeabilização da pele, né? Sabe? Então, o contato com água não faz com que a água facilmente penetre, né? Então, é muito importante para evitar, por exemplo, a perda insensível de água que poderia levar a gente facilmente à desidratação. Embaixo dessa camada granulosa tem a camada mais espessa da epiderme, que é chamada então de camada espinhosa. Essa é chamada de camada espinhosa porque na microscopia ainda óptica a gente consegue ver que entre as células parece que existem espinhos que fazem elas se conectarem entre si. Isso é muito importante e nós vamos explicar por que depois. E abaixo da camada espinhosa existe uma camada de células justapostas, como se fosse uma verdadeira muralha, né? Uma do ladinho da outra, em que os núcleos são grandes, vocês podem ver, bem azuisinhos ou bem basofílicos, mostrando que são células com intensa replicação celular, intensa produção de DNA, que é a chamada camada basal. É da camada basal que existe a regeneração inicial de toda a nossa pele. Perdão. A nossa pele ela consegue ser regenerada completamente entre 25, 28, 30 dias. Existem doenças que fazem com que essa proliferação da camada basal seja mais rápida do que o normal, ou existem situações em que faz com que isso seja menos rápido que o normal. Por exemplo, o uso de medicamentos que diminuem a velocidade de crescimento celular. Legal? Nós vamos conversar de algumas coisas, né? Algumas situações que podem mudar essa situação. E já aqui abaixo, né, vocês veem que já existe um tecido diferente, um tecido com menos corpúsculos celulares, rico em uma série de fibras, que é um tecido mais frouxo, que é o tecido conjuntivo, né? Vocês veem que a epiderme ela faz curvinhas, né? Faz pequenas ondas, que são chamadas de papilas. São invaginações e exovaginações da derme sobre a epiderme, e é importante para manter a justaposição entre as camadas, isso é bem importante. Não dá para ser visto na microscopia óptica, mas entre a camada basal e a derme, a camada basal da epiderme e a derme tem uma camada basal, né? Ou membrana basal,
que é por onde as células da camada basal literalmente ficam grudadas, elas ficam aderidas através de algumas estruturas especializadas proteicas que ancoram essas células nessa membrana, impedindo que elas fiquem saindo dali. Imagine se ela ficasse saindo, não ia ser interessante. E existem doenças que fazem, vamos dizer assim, essa interação entre as células não serem tão fortes assim. As células todas são bem compactadas e grudadinhas. Então, se houver alguma doença que acaba desconectando essas células, problemas vão surgir. Falando da camada importante, que é a camada espinhosa, aqui nós temos uma foto com um aumento um pouco maior, e vocês veem que existem como se fossem espinhos, espículas, né, entre as células, que elas vão se conectando. Uma célula gruda na vizinha. E nessas imagens aqui, vocês veem que na conexão desses espinhos, quando nós aumentamos para o nível de microscopia eletrônica, nós vimos que as células se conectam através de algumas zonas ou zônulas de junção especializadas, chamadas de desmossomos. É muito importante saber isso. Então, entre as células da camada espinhosa, principalmente, existem os desmossomos. Os desmossomos são complexos proteicos que ancoram uma célula a outra e que têm uma conexão com os chamados tonofilamentos do citoplasma, que são proteínas que mantêm o formato das células, são proteínas pertencentes ao citoesqueleto, que fazem praticamente uma continuidade nessa região, aumentando a adesão intercelular. Legal? Existem os desmossomos que conectam uma célula com a outra, mas também existem os hemidesmossomos, como se fosse desmossomo pela metade, que é na base das células da camada basal com a membrana basal, ok? A membrana basal ela não é formada por células, ela é um complexo proteico que existem proteínas de ancoragem aos desmossomos. O conjunto se chama hemidesmossomo, ok? Os desmossomos eles são formados por diferentes tipos de proteínas, lamininas, caderinas, e isso é importante porque existem doenças que podem, vamos dizer assim, ter como alvo proteínas dos desmossomos, enfraquecendo esses desmossomos, enfraquecendo a conexão entre as células, enfraquecendo a junção entre as camadas da epiderme, podendo gerar problemas, doenças, que a gente vai comentar depois. Só para a gente ver a pergunta aqui, qual que é a camada apontada pelas setas? Essa camada mais escura. Então nós temos aqui em branco um tecido celular, um tecido mais frouxo, com menos células. Nós temos aqui então a derme, né? A derme que fica na região da papila é chamada de derme papilar. Costuma ser uma derme mais frouxa, sabe? E a derme mais profunda é derme reticular, né? Vocês aprenderam com o professor Rodrigo. Bom, passando para a derme, nós temos então não dá para ver na microscopia óptica convencional, apenas na eletrônica ou através de imunofluorescência, nós temos aqui, de maneira invisível, a membrana basal, sobre a qual se assenta um grupo de células que tem um formato mais cuboide, com um grande núcleo, um núcleo mais frouxo, né, mostrando intensa atividade proliferativa, intensa atividade mitótica, que é a camada basal. Subindo, nós temos uma camada intermediária, que é a camada espinhosa. E acima dela, essa camada um pouco mais escura, que contém uma substância granular escura, que é a camada, então, granulosa. Então, acima daqui, nós não conseguimos ver nessa imagem a translúcida e, por fim, uma grande camada córnea. Lembrando que as camadas tradicionais, todas as camadas são encontradas mais na pele glabra ou na pele que é espessa. A pele fina costuma muitas vezes não ter a camada lúcida muito bem visível e às vezes a granulosa também.
Muito bem, então qual que é a camada? É, a princípio, a camada granulosa. Então vamos ler, então. Letra A, zona proliferativa da epiderme. É uma alternativa ruim, né? Porque a zona proliferativa principal é a camada basal. É a área que mais se prolifera. Então, está errado. Letra B. Camada da epiderme que possui abundantes desmossomos, como alvo de autoantígenos no pênfigo. Está errado, né? A gente viu que os desmossomos predominam na camada espinhosa. E já deu um adiantamento aqui no nosso assunto. Os desmossomos podem ser autoantígenos de uma doença autoimune chamada pênfigo. Letra C. Região fonte de grânulos que forma uma barreira impermeabilizante da pele. Sim, é a camada granulosa. E a letra D, a região fonte de novas células após uma ferida cutânea. Não, após uma ferida cutânea não é essa região e novas áreas de pele podem crescer a partir de folículos pilosos e áreas até mais profundas da derme. Então, a letra correta é a letra C. Legal? Uma questão então, vejam só, um senhor de 55 anos, ele vem para consulta com queixa de bolhas. Bolha, né? Ó, uma bolha aqui, na região peitoral, né? E axilar, eu imagino que é axilar direita. Dolorosas depois que elas ulceram. Elas rompem, né? Vocês podem ver que uma rompeu aqui, essa aqui já está cicatrizando. Aqui tem umas bolhas, são bolhas que parecem bem frágeis, né? Meio moles, e ulceram e dando dor. E a pele é facilmente desprendida à fricção. Essa pessoa, ela acabou sendo encaminhada para biópsia. E olha que interessante, na biópsia veio essa imagem. Vamos analisar junto? Mas antes de analisar esse lado que está estranho, vamos analisar o cantinho aqui. Ó. Nesse cantinho, a gente consegue ver que nós temos, né, derme mais profunda, reticular, a derme mais papilar, e nessa área mais rosa aqui, mais escura, nós temos então a epiderme, com todas as suas camadas, a gente não consegue delimitar muito bem por causa do tamanho do aumento, e aqui a camada córnea, né? Legal? Uma coisa interessante nessa imagem é que tem muitas dessas células aqui, ó, muitas células que são muito azuisinhas, são muito basofílicas, que se coram de maneira azulzinha ou roxinha na coloração de hematoxilina e eosina. Essas células, geralmente, pelo que eu estou vendo aqui, parecem ser agrupamentos de células da imunidade, chamada linfócitos, tá? Então, ó, como tem assim bastante linfócito, né? E linfócito, gente, é célula que é da inflamação, e geralmente de inflamações crônicas, quando existe a ativação da chamada imunidade adquirida. Vocês vão aprender em imunologia. Legal. Agora, vamos passar para o lado de cá. Bom, a coisa não está boa aqui. Vocês conseguem ver que é como se tivesse sido rompido essa camada. Mas vamos ver que camadas que tem. Aqui está a camada córnea. Aqui parece ter a camada granulosa, né, mais escura. A camada espinhosa e no meio da camada espinhosa a coisa arrebentou. Conseguem ver? Tem esse espaço, que tem um monte de célula no meio, que a gente chama de debris celulares. E quando a gente desce, ainda tem mais um pouquinho de camada espinhosa e chega na camada basal, né? Nessa imagem do lado, a gente tem uma imagem de uma técnica de microscopia chamada microscopia por imunofluorescência. Nessa técnica, essa peça ela recebe uma preparação em que depois é feita a adição de um anticorpo ligado a um pigmento que dá cor, geralmente cor verde-limão. Tudo aquilo que corta o verde-limão é a ligação de um anticorpo com um autoantígeno. Então, como vocês podem ver aqui, o que mais tem verde-limão, ou verde-maçã, se vocês preferirem, é a camada espinhosa. Vocês podem ver, ó, tudo em volta das camadas espinhosas. Então, isso aqui é um problema de uma doença que está fazendo uma bolha.
cujos autoanticorpos se ligaram na camada do meio, a camada dos espinhos, a camada espinhosa, formando aquelas bolhas frágeis, flácidas, que rompiam e doíam, né, no nosso paciente. Então, essa doença ocorre pelo rompimento de qual região? Letra A, mácula aderens. Mácula aderens é um nome que vocês podem também achar como sinônimo de desmossomos. Está na área dos desmossomos? Bom, vamos pular essa aqui. Na letra B, é hemidesmossomos. Onde que estão os hemidesmossomos? Como já expliquei, os hemidesmossomos são como se fossem desmossomos pela metade, que estão presentes onde? Na camada mais basal da epiderme. Na camada basal, que se deixando ficar firmemente conectadas à membrana basal. Legal? Não parece ser o caso. Gap junctions. Vocês já ouviram falar nos gap junctions? Gap junctions, na verdade, são certas uniões intercelulares especializadas, especialmente em certos tecidos excitáveis e nos tecidos musculares, como muscular estriado esquelético e estriado cardíaco. São áreas que permitem a passagem rápida de íons de uma célula para outra. Isso é importante em mecanismos de transmissão de, por exemplo, estímulo de contração. Por exemplo, o músculo cardíaco ele tem que se contrair por inteiro, ou uma grande parte dele por inteiro, ou uma grande feixe muscular de um músculo estriado esquelético tem que se contrair rapidamente junto. Então, esses gap junctions permitem a passagem rápida de íons entre as células. Não é com a função de aderência intercelular. A zona occludens, ela não é o mesmo, né, que isso. Ela também acontece em alguns tecidos e ela serve principalmente entre as células, por exemplo, do intestino, células renais, impedem que haja muita passagem de água entre as células. Então as células são bem fechadinhas entre si para não passar líquido por entre elas. Só por dentro delas. Vocês devem ter lido já que existem mecanismos, né, de passagem de íons, fagocitose, pinocitose, que vai por dentro da célula. Então, para não ir entre as células são bem juntinhas, né? E conexões de lâmina densa e rara da camada basal? Também não, né? O problema está mais em cima, na zona em que há desmossomos, em que há mácula aderens. Então, essa doença é a doença da mácula aderens, né? Só para título de curiosidade, existem doenças que formam bolhas que não são na área dos desmossomos. Veja só nesse esqueminha aqui, ó. Aqui nós temos, né, ó, a zona da camada córnea, granulosa, a área mais superficial da camada espinhosa, a camada mais inferior da camada espinhosa, e nós temos aqui a camada basal e a membrana basal. Olha só que interessante, tem doenças, como essa que a gente teve o caso aqui do nosso paciente, que rompeu, por exemplo, a título de ilustração, né, gostou da camada espinhosa mais baixa. Isso é um exemplo, por exemplo, de uma doença autoimune bolhosa chamada pênfigo vulgar. Pênfigo vulgar. Existe uma outra doença que gosta mais de pegar a parte mais alta, como esse exemplo aqui de uma imagem de bolhas rompidas, chamada de pênfigo foliáceo, né? E existe também uma doença que gosta de pegar ali, abaixo da camada basal, formando bolhas mais tensas e de difícil rompimento. É o chamado pênfigoide bolhoso. Essas doenças são diferentes entre si, apesar de serem todas autoimunes, porque elas se dirigem contra proteínas diferentes, sabe? Do hemidesmossomo e do desmossomo. Esse nosso paciente, ele tinha a pele facilmente desprendida. Isso é um sinal chamado sinal de Nikolsky. Basicamente você pega a pele assim e puxa. Gente, olha só. Rompeu aqui, ó. Ele desgrudou a epiderme da derme. É um sinal de fragilidade. Claro, quando isso acontece muito facilmente, costuma ser de áreas mais superficiais, como no pênfigo. Quando não é tão fácil assim,
Mas só um exemplo para vocês entenderem como é importante de entender essas camadinhas da epiderme. Mas não é só esses problemas que podem acontecer na pele. Eu vou dar um outro exemplo para vocês de uma doença em que a pele resolve se proliferar demais. Mas não na forma de um câncer, né? Pele normal que se prolifera muito rápido. A gente já estudou que a pele ela se renova, todo mundo sabe disso. O nosso tecido tegumentar, o tecido epidérmico de mucosa, pele, é um tecido de rápida proliferação, né? 25, 30 dias você trocou já de pele. E se essa velocidade for mais rápida, de maneira regional ou geral, vamos ter problemas. Um problema é de uma doença, não sei se já ouviram falar, chamada psoríase. Na psoríase, a camada basal está proliferando muito, pelo menos em algumas regiões, e bastante região, depende se a psoríase é localizada ou generalizada. E daí nas áreas que tem muito crescimento, a pele fica mais avermelhada porque tem mais vaso sanguíneo ali na derme dando nutriente para essas células proliferarem. E tem essas escamas prateadas que é um montão de camada córnea descamando. Aqui, ó, tá vendo? Isso coça, mais coça. E olha, dá na base do couro cabeludo. Não é às vezes muito, só tenho caspa. Às vezes não é caspa, pode ser psoríase. Essa doença, então, é uma doença autoimune em que células inflamatórias atacam certas proteínas que existem na derme e acabam produzindo substâncias que meio que falam para a camada basal assim, prolifere, filho. Ele prolifera um monte em algumas áreas, gosta, não se sabe muito bem porquê, mas ela gosta de áreas como, por exemplo, área extensora de cotovelo, joelho, base da nuca, região ali pré-sacral acima do bumbum, sabe? Psoríase. Legal? Um exemplo aí para vocês de uma doença assim. Legal? Descendo, nós temos a derme, né? Ó, temos aqui a camada córnea bem grossa, a camada granulosa, camada espinhosa, a camada basal. E aí temos aqui ainda, não sei se dá para ver muito bem a camada translúcida que fica em cima da granulosa. Debaixo disso vem a parte mais espessa da pele. A parte espessa da pele mais espessa não é a epiderme, é a derme. A derme, vocês podem ver que ela não é tão assim perfeitamente organizada, né, como a epiderme. É formado sobretudo de tecido conjuntivo. É rico em proteínas elásticas, em fibras proteicas de colágeno e elásticas. É onde existem vasos sanguíneos, onde temos nervos, onde está a base de glândulas produtoras de suor e de sebo, é onde está a base dos pelos, musculatura eretora de pelo, né? Os plexos arteriovenosos que passam sob a nossa pele. E ela é dividida também em duas regiões anatômicas, aquela que fica bem juntinho da epiderme, ou nas papilas, né? Que é a camada papilar. E a que está mais embaixo, chamado reticular. Se bem que a papilar é mais bagunçada, né? Mas a derme é fundamental, é super importante, por vários motivos. A gente sabe que a epiderme não tem vaso sanguíneo, então como é que ela se nutre? Ela se nutre por difusão dos nutrientes que vêm até ela através de vasos sanguíneos que chegam pela derme. Pela derme. Se não tivesse derme, não tinha irrigação para a epiderme, né? E como tem bastante vaso sanguíneo, nós sabemos que os vasos sanguíneos são importantes também para a nossa termorregulação. A termorregulação não é só dada pelo suor, suei e estou resfriando o corpo, não. Muitas vezes, para regular a temperatura, vamos dar um exemplo bem simples. Ó. Se você se expuser numa região muito fria, geralmente a gente fica pálido. A nossa pele recebe uma informação do sistema nervoso central de que diz assim, tá frio aí fora, então eu tenho que manter o sangue principalmente nos órgãos mais internos. Então, as arteríolas que chegam nessa região recebem uma informação de um sistema nervoso chamado sistema nervoso autonômico simpático, que faz os vasos sanguíneos arteriais fecharem e o sangue pode ficar redirecionado para estruturas nobres mais profundas.
Por outro lado, quando está muito calor, além do estímulo à sudorese, que permite que o suor seja produzido, nós sabemos que a glândula sudorípara produz principalmente o suor, e a glândula sebácea produz um sebo que é importante para que esse suor não se evapore muito rápido. O que acontece? Ele evapora e resfria a pele, né? Só que não é só assim que se perde calor. Se perde calor também vasodilatando os vasos da derme. E com isso existe então perda de calor dessa maneira. Entenderam? A derme também dá o suporte à epiderme através das papilas, o suporte mecânico, né? Esse vai e vem, né, que existe das camadinhas. Esse vai e vem é maior, por exemplo, na região de pele com mais atrito, como por exemplo palma de mão e planta de pé. Pele espessa ou pele glabra. Defesa imunológica é muito importante, porque a gente vai ver algumas células que são, vamos dizer assim, importantes nessa região. Mas, quando existe alguma infecção ou inflamação na pele, por onde vêm as células do sistema imunológico? Geralmente, ou são células imunes que vivem aqui meio de plantão, como soldadinhos sentinelas, ou são soldadinhos que são chamados de quartéis distantes que vêm viajando pelos vasos sanguíneos. Ok? Sem a derme não tem nenhuma coisa nem outra. Sem derme não tem defesa imunológica. E ainda a derme, ela é importante porque ela possui uma série de estruturas especializadas em sensibilidade. Seja nervos, sejam estruturas modificadas, que a gente vai ver depois, mas elas estão principalmente na derme e chegam muitas vezes ali no cantinho próximo à epiderme. Se não tivesse derme, por onde ia chegar a inervação? Para a gente poder, por exemplo, ter a sensibilidade das coisas, tátil, vibratória, proprioceptiva, térmica, seja calor, frio. Legal? Sem a derme, não teria nada disso. Muito bem. Comentando apenas de mais algumas células que são importantes, que vocês já devem ter visto com certeza com o professor Rodrigo, mas não vale a pena a gente rever. Uma delas é muito importante, que é o melanócito. O melanócito é essa célula aqui, que ela parece um polvo. É uma célula geralmente mononucleada, que ela tem uma função muito importante, que é a produção de uma proteína muito importante chamada melanina. A melanina, ela é produzida então por todo o arcabouço, né, citológico do melanócito, e ela vai sendo transferida por grânulos para o interior das células vizinhas, que são os queratinócitos. Tá ok? E no interior dos queratinócitos, elas gostam de ficar meio que ao redor do núcleo dos queratinócitos. Então aqui nós temos o melanócito, geralmente ele fica na região da membrana basal, né, entre a derme e a epiderme, e os seus prolongamentos vão se metendo no meio lá das células da epiderme e vão transferindo o seu interior para as outras células, para os queratinócitos. Então você vê, olha quantas células aqui dessa grande camada espinhosa com a melanina. Legal? A melanina é o que dá o nosso tom da pele, né? Quanto mais melanina nós temos, mais escuros ficamos. Quanto menos, mais claros. Isso é definido principalmente geneticamente e também pelo grau de exposição solar. A melanina nada mais é do que um nosso protetor solar natural. Ele serve para bloquear ou diminuir a transmissão dos raios ultravioleta. Legal? E elas gostam de ficar em torno do núcleo, porque justamente é o núcleo que sofre os efeitos mutagênicos da radiação solar, né? Câncer de pele que aumenta com a exposição solar, porque a radiação ultravioleta danifica o DNA e que, se isso não for reparado a tempo, de maneira eficaz, pode levar então a uma neoplasia. Legal? Muito bem. Bom, como nada é perfeito, né, os melanócitos também podem gerar câncer, né, que se chama melanoma ou melanoma maligno. O que vocês têm que entender é que o melanoma maligno é bucha, é o pior tipo de câncer de pele, é o mais agressivo, é o mais invasivo, é o que mata. O câncer de pele que mata é do melanócito.
ele costuma ser muitas vezes diagnosticado tardiamente, costuma já invadir com metástases na região dos linfonodos e a distância, cérebro, pulmão, é bicho feio, sabe? É um câncer grave, infelizmente, que mata. Aqui nós temos uma situação de ausência hereditária da capacidade de produção de melanina. Nós chamamos isso de albinismo, né? Então, o albinismo pode dar em qualquer raça. Nós temos uma raça oriental, que interessante, uma oriental loirinha de olho azul, né? Pode dar em negro, né? Pode dar em indígena. Tem até umas histórias interessantes, né? Os negros africanos de tribos em que nasciam albinos, eles eram muitas vezes negligenciados, né? Na sociedade ali da tribo, ou às vezes mortos, perseguidos, né? Ou amaldiçoados, né? Porque eles nasceram brancos. Geralmente se deve ou à incapacidade de produção de melanina ou essa melanina que não consegue passar do melanócito para os queratinócitos, daí fica branquinho assim. Não tem defesa nenhuma, fator de proteção solar zero, né? Então, muito comum neoplasias, né? Muito comum lesões graves, precoces, fotoenvelhecimento, né? Aqui nós temos uma outra situação em que existem áreas do corpo, depois que começam na vida mais velha, não é de nascimento, que se chama vitiligo. É uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca os melanócitos de algumas regiões. Né? Aqui nós temos uma imagem clássica, né, da boca de palhaço, né, que é a lesão perioral, periocular. Né? Isso pode dar também em pelos. Né? É uma doença autoimune, tratamento difícil. Essas áreas que têm, infelizmente, né, o vitiligo, são áreas mais perigosas de câncer. Né? E aqui nós temos já uma doença mais temida, que é o melanoma. Aqui é um melanoma clássico, né, que basicamente é uma grande lesão acastanhada com assim, uma irregularidade, né, um jeitão meio irregular, não é uma pintinha assim certinha, né? Isso aqui é grave, gente. E ainda no rosto, né? Pensa, né? Ok? Para ilustrar isso daí. Mas ainda existem outras células que a gente tem que conhecer da pele. Outra célula que é muito importante se chama célula de Langerhans. A célula de Langerhans é uma célula que é como se fosse um superpolvo, né? O melanócito é um polvinho. Esse é um superpolvo. Ele é mononuclear. Ele não tem origem na pele, sabe? Ele não tem origem ectodérmica, né? Ele tem origem lá na medula óssea. Ele é um parente, sabe? Um primo, assim, não tão próximo do monócito e do macrófago, sabe? E como toda célula que é meio aparentada, né, do monócito e do macrófago, ele é uma célula que tem uma função muito importante, que é uma função imunológica. Esse aqui, vamos dizer assim, ele é um super sentinela, sabe? Ele é um super sentinela. Ele é aquele cara assim que está alerta 24 horas e dá plantão 24, 48 horas direto. E ele está vivendo ali, passeando, ele consegue meio que passear. Ele não é de grudar em ninguém, não. Ele vai passeando no meio dos queratinócitos. E ele não fica só na epiderme, não. Ele também tem livre passagem para a derme. Ele consegue ir para vaso sanguíneo, consegue viajar para longas distâncias, porque ele é um dos principais mensageiros de problemas. Ele é chamado de uma célula apresentadora de antígeno. O que acontece? A célula de Langerhans está lá, tal, de buena, né? Achando que não vai ter trabalho, daí entra um antígeno, que pode ser, por exemplo, um antígeno de uma bactéria, um antígeno de um produto que foi aplicado sobre a pele, pode ser um antígeno que foi liberado de uma célula que foi destruída. Isso pode acontecer em situações de autoimunidade, através de mecanismos de apoptose. E essa célula de Langerhans, ela tem uma série de estruturas de membrana que reconhece aquilo como, opa, deu treta. Isso aqui não é meu, não. E eu estou sozinho aqui, navegando na epiderme, não vou dar conta do serviço, não. Eu vou sair correndo daqui e avisar os meus superiores, o meu capitão, o meu general. Ele casca fora, ele entra
no sistema linfático, que tem terminações, né, já na derme, e vaza pelo sistema linfático até chegar nos quartéis generais mais próximos. O primeiro quartel-general que ele chegar, ele vai chegar lá e tocar sirene para acordar principalmente os linfócitos T. Ele faz então uma ativação de linfócitos T, que são como se fossem capitães que estão lá meio adormecidos, esperando o serviço chegar, e eis que chega o mensageiro do caos, a célula de Langerhans, avisando: acorda, meu filho, vamos trabalhar. A célula T, então, é ativada, ela se prolifera e ela fala assim: seguinte, ô célula de Langerhans, onde que está a treta aí? Ó, a treta tá lá na pele, cara, do quinto dedo do pé direito, próximo da unha, você vira a segunda esquina direita, quebra a esquerda. Beleza, tropa, vambora. O linfócito sai do linfonodo, entra na circulação e vai até a região afetada. E lá o pau come, né? Então, esse é um sistema muito importante de inflamação através das células de Langerhans. Legal? As células de Langerhans também elas podem virar do mal, né? Elas também podem muitas vezes se proliferarem de maneira anômala, mutacional, causando doenças, como a chamada histiocytose de Langerhans, que é bem complicada, é mais comum em crianças, dá em lesões de mucosa, ossos. É uma doença que não é considerada maligna, mas ela é infiltrativa. Legal? Ó, você vê o linfócito voltando, né? Ele acordou aqui e tal, conseguiu reconhecer o local e sair, né, do vaso sanguíneo por um mecanismo de diapedese após a conexão de receptores de membrana à célula, a proteínas de ancoragem endotelial, como o ICAM e o VCAM, ela sai e começa a explodir o negócio, né? Aí começa a torpedear com citoquina pró-inflamatória, que por si só começa a chamar outras células para o pau quebrar, e o pau come direitinho ali, né? É um dos mecanismos de inflamação, não necessariamente apenas na pele. Existem células semelhantes às células de Langerhans, como eu falei, é uma família de muito primo, tem muito primo de monócito assim. Célula de Langerhans que tem na pele, você pode encontrar a célula de Kupfer, né, que fica lá nos sinusoides do fígado. Você pode encontrar células especializadas na glia cerebral. É uma família que tem muitos primos, né? Mas basicamente essa função de apresentação de antígeno, né? Legal? É uma célula bem importante e vocês vão ler muito sobre ela quando vocês forem estudar imunologia, sabe? E também infectologia, né, que envolve muito, né, a parte de apresentação de antígeno, ativação do sistema adquirido de imunidade. Uma outra célula interessante é a célula chamada de Merkel. Essa célula de Merkel é uma célula que ela gosta de ficar morando, sabe, meio vizinha na camada basal. Lembra que a camada basal é aquela camada mais basal, lógico, da epiderme, que são mais cuboides, né? Ela é um pouquinho diferente na microscopia, né? Ela não tem um citoplasma tão rosinha, né? Tão eosinofílico. E o interessante é que essa célula de Merkel, ela faz conexão direta com terminações nervosas. É bem interessante. Então, por exemplo, se a pele meio que se mexe, ela mexe junto e transmite essa informação. E a gente consegue ver, ter essa sensação. É um dos mecanismos de sensibilidade tátil. Legal? Ela é um chamado mecanorreceptor. Ela é ativada quando existe movimento, quando existe estímulo mecânico. Legal? Mas o nosso tato não se deve só às células de Merkel, né? É só para ilustrar uma célula especializada. Existem outros tipos de receptores, não só a célula de Merkel, né? Por exemplo, os corpúsculos, né, que são receptores encapsulados, que tem uma cápsula de várias células, elas podem, dependendo da sua natureza, receber, sentir, né, ou dar o estímulo que vai nos fazer sentir pressão, frio, calor, né? Por exemplo, o Walter Pacini, né? Tá aqui, ó, tem uma imagem aqui também do corpúsculo de Pacini, que ele é um mecanorreceptor que sente pressão. O Krause ele sente frio, né? O Meissner é outro que sente o tato. E o Ruffini não está indicado aqui, é o calor.
Você vê que é interessante, né? Nenhum deles sente dor, geralmente, porque a dor geralmente vem por terminações nervosas livres, de axônios, né? Claro que dependendo do calor e dependendo do frio, o estímulo pode passar a ser doloroso, né? É simples, né? Tu vai lá, bota a mão na frigideira lá e começa a esquentar. No início você sente que está quentinho, quentão, quentão dói, né? Então, também o estímulo térmico ele pode ser também ser convertido em estímulo doloroso e transmitido pelo mesmo tipo de corpúsculo. Legal? Para ilustrar, um corpúsculo de Meissner, né? Parece um cotonete. E aqui um corpúsculo de Pacini, né? Me faz lembrar uma cebola cortada, meio forçando a barra. Esses axônios, essas terminações nervosas que podem estar livres ou elas estarem associadas a um corpúsculo, elas podem ser alvo de lesões. Então, se você tem uma lesão numa via sensitiva, vai dar treta na sensação. Ou a sensação vai estar diferente, vai estar esquisita, ou não vai ter. Mas bom não vai ser. A pessoa não vai, estou bem. Não. Por exemplo, há um grupo de doenças que faz lesão nas pequenas fibras nervosas, como essas que vão para aí, é chamadas de polineuropatias, tá? Uma doença muito frequente que faz isso é diabetes. Acho que todo mundo já ouviu falar em diabetes. A gente sempre, diabético não sente o pé. Daí ele pisou num prego, o prego furou o pé, ele continuou correndo a maratona com o prego no pé. Daí o prego infectou o pé, necrosou o osso, amputou o pé. É a história das amputações, né, do pé diabético, é por falta de sensibilidade, sabe? E o pior é que as pessoas têm um misto, sabe? Elas têm ao mesmo tempo falta de sensibilidade e sensações esquisitas ruins. Ao mesmo tempo que elas sentem queimação. Ao mesmo tempo que elas sentem um formigamento, sabe? Essa bagunça de sensações pelas polineuropatias, por lesões desses delgados axônios, que podem estar com terminações livres dolorosas ou podem estar associados a esses corpúsculos encapsulados de sensibilidade. Legal? Pessoal, ainda sobre pele, nós temos ainda a glândula sebácea, a glândula sudorípara, né? Existe a subclassificação das glândulas em apócrinas, écrinas e merócrinas. Vocês devem ter já estudado com o Dr. Rodrigo. Na situação problema lá, era de dois amigos falando que um estava suando igual um cavalo, que estava calor, aquela coisa toda. Mas vocês já estudaram, né, que a sudorese ela é fundamental, né? Ela é fundamental para a nossa termorregulação. O suor, então, permite, depois da evaporação, que se reduza a temperatura da superfície corporal. Vimos que uma outra maneira de você perder calor é fazendo vasodilatação. A pessoa fica ruborizada, né? Então, o rubor não é só quando você está apaixonado, não. É quando está calor também, você fica com maior quantidade de vasodilatação periférica para perder esse calor. Simples assim, né? Existe o sistema nervoso autonômico, né, que regula a ativação, né, dessas glândulas, né? O frio faz uma outra coisa, né? O frio é interessante. No frio a gente fica tudo eriçado, né? Existe uma ereção dos pelos. Essa é com o intuito de tentar reter um pouco mais de bolsões de ar junto à pele. Claro que nós não somos um passarinho, né? Então a gente não faz muito bem isso. Mas já viu o passarinho no frio? Fica tudo eriçado, parece uma bolinha de pelo. Tudo isso para reter calor entre, no caso deles, as penas, nós, os pelos. Legal? Então, para concluir, a pele é um sistema multi-histológico complexo, tem muitas e muitas funções, é o órgão mais extenso do nosso corpo, muito, muito importante e vai muito além da estética. Ele tem características que mudam com a fase da nossa vida. A nossa pele é de um jeitinho quando a gente é bebê, criança, adolescente e idoso.
e o professor Rodrigo explicou as mudanças que vão acontecendo do ponto de vista quantitativo e qualitativo, tanto celular quanto extracelular, com as fibras, né, de proteínas, colágeno, elastina. Muitas outras doenças podem afetar a nossa pele, e não só essas doenças que eu comentei de epiderme e derme, mas tem muitas outras, né, que podem dar manifestações cutâneas. Se houver uma lesão nos vasos sanguíneos da pele, você vai aparecer alguma coisa na pele. Se você tiver alguma lesão nas fibras colágenas ou elásticas, você pode ter uma alteração na pele. Então a pele ela acaba ajudando, né, a fazer avaliações clínicas porque ela é facilmente avaliável. Só que como tem muita coisa que pode lesionar a pele, às vezes é um grande desafio, né? Mas eu espero ter contribuído com vocês aí nesse bate-papo, tá? Espero que vocês consigam desfrutar aí da situação aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição e em breve nós voltaremos a conversar. Daí de uma área que eu costumo ver mais na minha prática, que é a parte de articulações, né? A parte de membrana sinovial, sinóvia, camadas articulares, né? Que é mais a minha praia, né? Legal? Pessoal, obrigado. Eu vou fechar a gravação e deixar disponível para vocês, tá? Bons estudos aí e boa noite.